Olá, pessoal, bem-vindos todos à unidade 3, onde a gente vai avançar mais um pouquinho na nossa componente e entender tudo que está em volta, né, do que a gente falou até aqui. Então, a gente agora vai fazer uma análise ambiental tanto no seu nível macro quanto no seu nível micro. Ou seja, a gente vai ter agora uma amplitude das dimensões e os atores envolvidos em todo o processo que podem influenciar de forma direta ou indireta, como também, dependendo do grau de influência, de forma positiva ou negativa, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho e vamos nos direcionar aqui, tá? A ideia aqui é bater um papo sobre os ambientes organizacionais e os ambientes da própria administração. Como objetivos específicos, né, o que nos espera aqui, né? Espera-se que vocês tenham condições de entender, né, e fazer relações quanto à interdependência das forças micro e macro nas organizações modernas, identificar e exemplificar de que maneira o macroambiente interfere na administração das organizações e também analisar o ambiente de tarefa e suas interfaces com o ambiente interno das organizações. A gente conversou um pouco sobre isso na primeira aula, até mostrei uma figura sistêmica que a gente vai rever aqui, tá? E no intuito de que vocês entendam o que está intrinsecamente envolvido nessas relações, tá? É muito importante essa visão, tanto sobre o aspecto macro quanto sobre o aspecto micro. E é isso, porque o administrador ele precisa ter dimensão da onde ele está e aonde ele quer chegar. E o que vai ajudar para que ele alcance, né, esse objetivo, para que ele chegue nesse ponto, né, que foi planejado para ele chegar, tá? O que pode contribuir e o que pode atrapalhar. É basicamente isso que a gente, falando de forma mais clara e direta, que a gente vai discutir aqui, certo? Muito bem, lembrando a vocês que somente essas videoaulas não são suficientes. É preciso que vocês recorram ao caderno didático, façam a devida leitura, realizem o fichamento como estudo complementar, tá? Além de pesquisar outras fontes que também estão sugeridas no nosso caderno didático, perfeito? Então, combinado isso, a gente avança aqui no nosso papo. A gente tem alguns eventos históricos, né, que vai começar a nos dar a noção de como o ambiente, de forma macro, pode causar um certo grau de influência nas organizações, tá? Olha lá, a gente inicia, né, contextualizando sobre 1929, né, e a crise na Bolsa de Valores, tá, que foi um primeiro grande impacto que o ambiente econômico, de forma macro, né, causou tanto na iniciativa privada quanto na administração pública. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, as organizações passaram a sofrer influências significativas do seu ambiente externo, tá? E isso com o aumento, por exemplo, da concorrência. Em 1972, com a teoria da contingência, diversos autores como Johann Woodward, Lawrence e Lorsch, além de Burns e Stalker, juntamente com Alfred Chandler, afirmaram que as organizações que recebiam influências do ambiente externo, como o mercado e as tecnologias, adaptavam suas estruturas e não mantinham um único modelo de gestão, né? Então, acaba que você precisa, né, ter habilidade, né, mediante a forma como você vai gerir as coisas por conta das incertezas e da vulnerabilidade de questões externas, de questões mais macros, que em algum momento pode influenciar na organização, certo? E aí a gente traz, né, uma observação de Silva, em 2005, onde ele ressalta que as organizações podem ser vistas como sistemas abertos, os quais tomam entradas do ambiente, ou seja, os inputs, saídas de outros sistemas, né, que acabam advindo de outros sistemas e adentrando ao sistema do qual nós estamos inseridos. E por meio de uma série de atividades, transformaram
transformam ou convertem essas entradas em saídas, que a gente chama de outputs, que, obviamente, vai se tornar uma entrada para outro sistema. E isso para alcançar um determinado objetivo, certo? Perfeito. Essa figura a gente viu na nossa primeira aula, né? E eu expliquei que a gente tem aqui as questões de forma macro, que estão totalmente no externo da nossa organização, mas que, dependendo do movimento que acontece nesse macroambiente, podemos sofrer ações, influências diretas ou indiretas, positivas ou negativas, certo? E isso é um ambiente arriscado, né? Porque se a gente não tem conhecimento dele, a gente passa a entrar numa seara de incerteza. E a incerteza ela é ruim. Ela é muito ruim, muito mais do que o risco. Porque o risco, eu sei, eu tenho conhecimento, né? Eu sei o que me espera. Já a incerteza, não. Então, é preciso tomar conhecimento, é preciso acompanhar e se manter atualizado. É muito importante para o administrador, certo? Então, a gente tem questões desse macroambiente, questões legais, né, de ordem política, questões internacionais, econômicas, sociais e tecnológicas, tá? E aí a gente tem um ambiente de tarefas, que são onde ocorre toda a relação desses atores desse ambiente para com o ambiente interno da nossa empresa ou organização. E aí a gente tem como atores, né, nesse ambiente de tarefa os próprios usuários da empresa, né, aqueles que possuem algum interesse especial, os concorrentes, as agências reguladoras, que são específicas, né, que regulam a atividade empresarial, e também os fornecedores, né? Esses são os terceiros envolvidos, né, que a gente também chama de stakeholders, né, envolvidos nas atividades da própria empresa e manter uma relação direta. E aí a gente tem um ambiente interno, né, a própria empresa em si, dentro da sua estrutura, né, que envolve uma estrutura física, né, tecnológica, uma estrutura de organização quanto a cargos, quanto às pessoas, né, que passarão ali a serem responsáveis por determinadas empreitadas. Temos os fatores tecnológicos também, as questões pessoais de cultura e diretrizes. Tá? Então, essa figura ela representa bem, né, tudo que está envolvido e toda a interação que há entre esses ambientes. E aí a gente se questiona, né? É sempre bom conduzir aqui o conhecimento através de questionamentos. Como vocês, estudantes, podem observar os fatores, né, que influenciam uma organização? Como isso é possível, né? Como se pode entender isso? Mas o que você entende também por fatores que são de ordem política e legal? E aí a gente tem vários instrumentos, né, que exemplificam bem isso. A gente tem as leis trabalhistas, né, que a famosa CLT, que está passando, inclusive, por algumas reformulações, uma vez que isso, para alguns, é um cerceamento de direitos dos trabalhadores, mas que para outros, mais liberais, traz uma facilidade, né, nas relações de empresa e empregado. Não vou entrar nessa polêmica, mas são essas as dimensões dessa discussão. Nós temos também, dentro desse arcabouço legal e político, a própria Constituição, né, que é a nossa Carta Magna de 1988, traz uma série de premissas, leis voltadas para as garantias, né, leis voltadas para os direitos dos próprios trabalhadores e leis voltadas para algumas regulamentações específicas e ordinárias, né? E tudo isso está ali no macroambiente, fazendo essa interação. Então, o macroambiente, ele é composto de fatores bem amplos, tá? Como eu já mencionei, né, estava ali na figura de ordem política, legal, de ordem internacional, tecnológica, econômica, social, né, e o próprio ambiente natural, tá? E tudo isso afeta
todas as organizações. Então, é importante que a gente precisa lembrar também desse ambiente natural, tá? Então, todos esses fatores aí são os que têm relação com a atividade, com as atividades do governo, propriamente dita, de qualquer esfera que seja, federal, estadual, municipal, tá? E tem impactos significativos nas organizações, certo? O direito, né, aqui falando sobre os aspectos legais, ele é objetivamente considerado, tá? E ele é um conjunto de regras de conduta que coativamente o Estado impõe às pessoas, né, aos indivíduos e também às organizações. Então, a exemplo disso, né, a gente tem a CLT, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem as leis ambientais, certo? E aí a gente tem, né, tudo isso regulamentando, né, e interagindo com os outros ambientes, né? Tanto o ambiente de tarefas quanto o próprio ambiente interno da organização. Perfeito? Muito bem, avançando aqui um pouco mais, né? A gente traz outro questionamento que, uma vez tomando conhecimento, né, do que está ali envolvido sobre essa ordem política e legal, né, a gente passa a querer aprofundar um pouco mais os estudos nesses fatores econômicos, certo? Que a gente, né, convida você, estudante, a refletir um pouco mais sobre esses assuntos, tá? Então, de ordem macro ainda, nesse macroambiente, a gente tem fatores econômicos que são importantíssimos, tá? E aí a gente vai trazer alguns termos que são importantes para que vocês tomem conhecimento. O primeiro deles é o PIB, né? O nosso Produto Interno Bruto, que nada mais é do que o valor, né? O valor de mercado de todos os bens e serviços que são produzidos por um país ou por uma nação, né, em determinado período de tempo. E aí, essa produção, né, que se traduz no PIB, ela advém de 3 fatores importantíssimos, que a gente chama de tripé macroeconômico, certo? O primeiro deles são as questões das taxas de câmbio, né? Ou seja, o valor da nossa moeda perante outros países, né, e o valor da moeda que a gente tem como commodity para com o nosso país. E aí, falando especificamente do dólar. Claro que outras comercializações também ocorrem em euro, né? Então, essas taxas de câmbio, né, dadas as importações entre nações diferentes, elas é a primeira parte do tripé macroeconômico, certo? A outra é a inflação, as questões inflacionárias, que é a desvalorização da moeda e a valorização de uma moeda estrangeira perante a nossa, tá? Então, uma vez a nossa moeda desvalorizada, né, ou seja, entra com um valor menor nas transações comerciais de ordem internacional, acaba que isso nos causa alguns prejuízos e afeta, né, nesse ambiente macroeconômico, as questões de ordem microambientais, certo? Falando especificamente interno da empresa. E o terceiro tripé, né, o terceiro elemento, né, desse tripé macroeconômico é a balança comercial, que aí está voltado para as questões de importação e exportação, né? Essa balança ela precisa ter equilíbrio. Eu não posso importar demais, porque eu desvalorizo a minha produção interna. Eu também não posso exportar demais, uma vez que acaba que eu não tenho um consumo do meu próprio produto aqui, certo? Então, por isso que a gente chama de balança comercial, porque isso tem que estar equilibrado. Tá? Eu não posso ter de mais de um e de menos do outro, fazer a ponderação entre esses dois elementos, certo? E aí a gente tem, né, as questões deficitárias e superavitárias quanto a isso, né? Muito bem. Entendendo isso, a gente avança na próxima aula para o aprofundamento desse conteúdo. Até lá.